Eu acredito que a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que existe na terra. Jesus é o Verbo que se fez carne. Então, quando nos aproximamos da palavra de Deus, precisamos fazê-lo com reverência e com toda a nossa atenção. A palavra de Deus não é uma palavra comum, mas são palavras que estão inundadas com poder que muda vidas. E eu acredito que, quando a palavra é pregada, milagres são disponibilizados para mudar vidas, para salvar, para curar fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu quero encorajá-lo hoje e neste fim de semana aqui. Eu não quero que você venha apenas e fique sentado aí, esperando para ver o que acontece. Eu quero que você esteja esperando que Deus toque você. E se você tem alguma doença no seu corpo ou dor, eu quero que você esteja esperando pela cura. Eu quero que você espere. Acho que é no Salmo 107:20 que diz: Ele enviou a sua palavra e os curou. Veja, sabe, eu não acho. Sim, podemos impor as mãos sobre os doentes, fazemos uma oração de fé, eles são curados, mas eu realmente acredito que quando a palavra está sendo pregada, as pessoas podem receber curas físicas. Já aconteceu em outros lugares. Eu tenho a minha fé de que hoje, enquanto a palavra estiver sendo pregada, que as pessoas receberão todos os tipos de cura emocional, libertação de vícios e escravidão, corações partidos serão curados, doenças e enfermidades serão curadas, a dor deixa o seu corpo. Nós servimos a um Deus soberano, poderoso e trabalhador. Amém? E Deus é um Deus de fogo e poder, e não sem vida, morto e frio. Ele não nos trouxe uma religião morta, seca e fria. Eu estava, durante a adoração, porque atraímos pessoas de todas as denominações, e algumas pessoas que ainda não decidiram em qual elas vão ficar, e algumas que não querem estar nenhuma, isto e aquilo, mais aquilo e aquilo outro, sabe? Quando você vem a uma conferência como esta e você está no meio de um poderoso derramamento, pessoas adorando a Deus como estávamos hoje, talvez você nunca tenha visto algo assim, você pensa... Mas seja sincero, você sabe em seu espírito que aquilo estava certo e é bom? E a questão é que as pessoas aqui, sabe, estão animadas com Jesus. E nós devemos ser animados com Jesus. De alguma forma achamos que está tudo bem gastar nossas emoções em todas as outras coisas do mundo, exceto com Deus, sabe? E quando você fica um pouco emocionado sobre Deus, as pessoas começam a dizer fanáticos e emocionalismo, sabe? Pentecostalismo, esse povo é estranho. Quer saber? Eu prefiro ser quente demais do que morta, fria e gelada. Então devemos deixar Deus ser Deus. Eu só quero te desafiar a ficar na expectativa neste fim de semana. Venha esperando. Não venha se abaixe como um peixe morto e se assente aí e espere para ver o que vai acontecer. Eu afirmei a minha fé, eu estive orando, estudando, me preparando, e agora eu quero que você afirme a sua fé, e então eu oro por você em nome de Jesus, para que tudo o que você precisa, em sua alma, em seu espírito e em seu corpo, em sua mente, que haja um poder trabalhando aqui nesta noite, para trazer isso para você, em nome de Jesus, amém. Tudo bem. Agora, os pensamentos sempre vêm antes das ações. Sempre digo que onde a mente vai, o homem a segue. Acho que isso é verdadeiro. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, verso 5, que aqueles que estão de acordo com a carne
e são controlados por seus desejos profanos, definiram sua mente e perseguem as coisas que gratificam a sua carne. Então está muito claro ali. Se você está seguindo a carne, se eu estou seguindo a carne, é porque eu coloquei a minha mente em coisas carnais e então é isso que eu estou perseguindo. No que colocamos a nossa mente, é disso que nós vamos atrás. A nossa mente afeta as nossas emoções. O que pensamos sai da nossa boca e afeta todas as nossas ações. E continua dizendo, mas aqueles que estão de acordo com o Espírito e são controlados pelos desejos do Espírito, definem suas mentes e buscam aquelas coisas que satisfazem o Espírito. Deixe-me dizer, você não pode ter uma mente carnal e uma vida espiritual. Não funciona. Então temos que aprender a pensar nas coisas de propósito que nos beneficiarão. Provérbios 23:7 diz, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Uma tradução diz, ou assim ele se torna. A Bíblia nos ensina, especialmente em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que há uma guerra acontecendo. E que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas através de Deus para derrubar fortalezas, quebrando pensamentos, raciocínios, teorias e todas as coisas soberbas e elevadas que se exaltam contra a verdade de Deus. Estas escrituras falam sobre a mente e como existe uma batalha que se trava na nossa mente. A mente é o campo de batalha onde Satanás tenta o seu melhor para assumir o controle de nossas vidas. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu estou tão feliz que ele tenha vindo. Eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha abundância ao máximo até que ela transborde. Cada um de vocês foi comprado por Cristo, pago por Deus, e você tem o direito de desfrutar cada momento da sua vida. Nós não estamos aqui para a miséria, estamos aqui para desfrutar nossas vidas. Amém? E o diabo não quer que façamos isso. Ele não quer ver cristãos felizes, porque cristãos felizes, sabe, contagiam outras pessoas com a sua alegria. Então, já que o que o mundo todo vê são pessoas salvas e tristes, com adesivos e algumas joias cristãs, sabe? Isso não diz nada a ninguém. Isso não sugere que eles possam considerar e querer o que temos. Então, quer você saiba ou não, a alegria não é apenas se sentir bem, ela é muito necessária. Ela é a melhor propaganda que nós podemos fazer para o Evangelho de Cristo, especialmente quando você pode sair e ser feliz, quando talvez suas circunstâncias não sejam felizes. Então, o diabo não começou a trabalhar em nenhum de nós ontem ou nesta manhã, ele está nisso há muito tempo. Mas graças a Deus que nós temos as armas, e estas armas envolvem a palavra de Deus. Hoje, quando estávamos adorando a Deus, isto foi uma arma, nós estávamos fazendo guerra espiritual quando estávamos adorando a Deus. A palavra que estou pregando é sobre lutar contra espíritos demoníacos e quebrar as fortalezas da vida das pessoas. Quando ouvimos a palavra, falamos a palavra, meditamos na palavra, cantamos a palavra, quando louvamos a Deus, tudo isso são armas que derrotam o inimigo. A Bíblia nos ensina que a nossa mente tem que ser renovada. E vamos falar muito sobre isso, sabe? O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. E ele estudou cuidadosamente cada um de nós por muito tempo. Mas agora aqui o meu ponto, minha pergunta é, há quanto tempo você o estuda? Quão rápido nós reconhecemos o ataque do inimigo? Por quanto tempo nós engolimos as bobagens do diabo antes mesmo de nos preocuparmos em dizer, sei o que você está tentando fazer e você não vai fazê-lo.
Não importa a mentira que você me diga, isso é o que a palavra de Deus diz e é nisso que eu creio. Quanto tempo mais nós vamos aturar o inimigo nos atormentando? Quantos dias mais nós temos que ter um ataque de depressão cheio de autocomiseração antes de dizer, eu acho que estou sob um ataque do inimigo? Não espere tudo ficar tão ruim que seja preciso um caminhão cheio de cristãos para vir e te trazer de volta. Vamos aprender a fazer o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, resista ao diabo em seus ataques imediatamente. Não, afaste-se de mim, cale a boca, mentiroso, isto não é verdade. Pessoalmente, sou muito a favor de se falar em voz alta, se você estiver num lugar que possa fazê-lo. Você pode responder ao diabo, Jesus falou com o diabo e não há razão para que nós não falemos. Ele é o nosso exemplo. Quando foi que ele falou com o diabo? No capítulo 4 do livro de Lucas e em outros lugares. O diabo começa cedo em nossas vidas, bombardeando as nossas mentes com padrões inteligentes, elaborados e pequenos e negativos pensamentos. Suspeitas, dúvidas, medos, imaginações, raciocínios, teorias. Ele se move lentamente e cautelosamente. Afinal, planos bem feitos levam tempo. Uma fortaleza é uma área onde um inimigo se entrincheira e controla aquela área. Quando a Bíblia fala sobre como nós temos fortalezas em nossa mente, temos que entender que é uma área onde o inimigo, Satanás, trabalhou um longo período de tempo e agora ele está entrincheirado nesta área, nos fazendo acreditar em algo que absolutamente não é verdade. No entanto, desde que acreditemos, não importa o quão falso seja, isso se torna verdade para nós. E claro, eu tinha muitas coisas na minha vida nas quais eu acreditava firmemente que eram absolutamente falsas. Mas eu não sabia que não eram verdade, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu me pergunto se temos alguma ideia do quão preciosa a palavra de Deus é. Eu vou te dizer, eu agradeço a Deus pelo que eu sei, sabe? Oh, meu Deus, eu não trocaria nada pelos 40 anos que eu tenho estudado a Bíblia. Eu agradeço a Deus pelo que eu sei. Quanto mais você conhece a palavra e realmente a conhece, é menos provável que você seja enganado. O diabo não quer que você estude a palavra. Ele não quer que você esteja aqui hoje. E ele vai tentar fazer tudo o que puder para te distrair. Porque ele não quer que você receba nada disso. Mas você não precisa se preocupar muito, porque eu já orei e você vai prestar atenção. E ponto final e fim de papo. E você não vai dormir aqui, porque nós temos pessoas que vão te acordar. Então, com estas armas que nós temos, as fortalezas podem ser derrubadas. Então, nós vemos tão de longe que estamos em uma guerra. Por que seremos chamados de soldados do exército de Deus? Soldados são para a guerra. Estamos em guerra. O nosso inimigo é Satanás, não as pessoas. Não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nos lugares altos. E agora você está tipo assim... Sim, Joyce, eu não sei, sabe? Eu não estou confortável com toda essa conversa sobre o diabo, sabe? Isso é tão assustador. Bem, você prefere passar o resto de sua vida enganado e miserável? Ou gostaria de encarar a verdade de que você tem um inimigo? Você não precisa ficar muito preocupado com ele, porque Deus é muito maior do que ele, mas você não pode ignorá-lo. Jesus não ignorou o diabo e nós também não podemos ignorá-lo. A nossa mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para criar fortalezas em nossa mente. Ele toma todo o seu tempo trabalhando em seu plano. Agora vamos examinar um pouco sobre como esse plano funciona.
numa parábola que vou compartilhar com você, e não é uma parábola que Jesus contou. Esta é a minha parábola que eu inventei. Está neste livro, Campo de Batalha da Mente. Então você vai me tolerar um pouco e me deixar ler uma história aqui, sabe? Mary e seu marido John não estão desfrutando de um casamento feliz. Há conflito entre eles o tempo todo. Estão zangados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A contenda está se refletindo nas atividades da escola. Os resultados da contenda em casa estão aparecendo no comportamento das crianças na escola. Uma das crianças está tendo problemas estomacais por causa dos nervos. Tem muita gente aqui pensando, bem, eu sou a Mary e sou casada com o John. Muitos de vocês já podem perceber onde isso vai dar. O problema é que Mary, ela não sabe como deixar John ser o chefe da casa, é mandona. Quer tomar todas as decisões, lidar com as finanças, disciplinar as crianças. Ela quer trabalhar para ter o seu próprio dinheiro, porque ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. Então você provavelmente está pensando, bem, eu tenho a resposta para Mary. Ela precisa ser salva. Ela precisa conhecer Jesus. Bem, adivinha, ela conhece Jesus. Ela aceitou Jesus há 5 anos, apenas 3 anos depois que ela e John se casaram. E não houve nenhuma mudança em Mary. Desde que ela nasceu de novo? Bem, sim, houve alguma mudança. Ela agora crê que iria para o céu se ela morresse. Mas ela ainda vive sob constante condenação, porque se sente muito mal com seu comportamento e parece não ter capacidade de se controlar. Ela não tinha esperança antes de conhecer a Jesus, mas agora ela tem alguma esperança, sabe? Ela era miserável sem esperança, agora ela é apenas miserável. Uma coisa é ser um pecador miserável, outra coisa totalmente diferente é ser um santo miserável. E eu sou ambos. Mary sabe que sua atitude está errada, ela quer mudar. Ela recebeu o aconselhamento de 2 pessoas e aproveita todas as oportunidades para receber oração. Pede vitórias sobre a ira, sobre a rebelião, sobre a falta de perdão, ressentimento e amargura. O que ela não tem visto nenhuma melhora. A resposta é encontrada em Romanos 12, verso 2. Então agora vamos ler isso. Antes de prosseguirmos. Não vos conformeis com este mundo, moldado e adaptado aos seus costumes externos e superficiais, mas sejais transformados, inteiramente mudados, pela inteira renovação de sua mente. Sejais transformados pela renovação de suas mentes. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo e pela renovação da nossa mente. Quando você é salvo, a sua mente não é salva. Você recebe uma nova mente, você recebe a mente do Espírito, recebe a mente de Cristo. Falaremos disso mais tarde, mas ainda precisa ser desenvolvido. É algo que está lá dentro de você. Velhos padrões e hábitos têm que ser quebrados, fortalezas têm que ser destruídas. Quantas pessoas recebem Cristo como seu Salvador e são sinceras, fazem uma oração de salvação com alguém que elas querem mudar de vida, mas nunca se educam realmente de verdade. Elas não se educam. Não há uma pessoa aqui que espera ser um médico sem nunca ter estudado. Você não pode esperar ser um dentista sem estudar. Não pode esperar ser uma professora sem estudar. Nem mesmo uma professora de jardim de infância você poderia ser sem ter estudado. E nós esperamos ser poderosos, vitoriosos, cristãos sem nunca estudar. Isto não funciona. Agora vocês vieram aqui porque são pessoas que querem ser educadas. Mas adivinha? Há milhões de outras pessoas nos assistindo agora pela TV. E muitos de vocês não sabem nada sobre a palavra de Deus. E se alguém perguntar, talvez você diga, bem, sim, eu creio em Jesus.
Mas eu estou te dizendo que mesmo que você crê em Jesus e você sinceramente acredite em Jesus, se você não conhecer a palavra de Deus, quero dizer conhecer, não um pouco de conhecimento na cabeça, mas conhecer, então você não tem como discernir quando o diabo está mentindo para você. E se você permitir que ele minta para você, ele vai governar a sua vida. Por quantos anos eu fui à igreja semana após semana, após semana, após semana? Eu estava no conselho de evangelismo da igreja, eu batia nas portas falando de Jesus, por obrigação, porque eu queria trabalhar para Deus. Eu lia um capítulo por dia da Bíblia por obrigação, eu não me lembrava de nada, eu não entendia nada do que eu lia. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou insultando a igreja de onde eu era, porque, para ser honesta, eles me ensinaram uma boa base sobre a salvação, pela graça, mas ninguém estava me ensinando como eu poderia começar a agir como uma mulher de Deus. Eu ia à igreja no domingo, brigava com meu marido a semana toda, gritava com meus filhos a semana toda, ficava infeliz, deprimida, com raiva, uma bagunça total, e voltava à igreja no domingo seguinte. E quer saber? Eu tenho me esforçado ao máximo nos últimos 40 anos, desde que Deus tocou a minha vida e eu aprendi a sua palavra, para ensinar aos cristãos a crescerem e a amadurecerem, para que possam ter aquilo para o qual Deus enviou Jesus para morrer para lhes dar. E assim nós possamos ser luz em um mundo escuro. Amém? E eu me sinto muito apaixonada por isso. E é aqui que começa a renovação da sua mente. E é um processo que nunca para. Deixe-me dizer, ao estudar para esta série nas últimas semanas, e quanto mais perto eu chego da conferência, quanto mais eu me dedico e estudo, mais eu medito nela, mais eu leio, mais eu penso nela. E eu estive pensando nestas escrituras o dia todo. E isto ajudou-me. O meu pensamento melhorou, me capacitando para pregar esta mensagem sobre a mente. Então eu sempre digo, ficarei feliz em pregar para mim mesma. Se você não precisa, eu pregarei para mim mesma. Nós temos que ter mentes renovadas. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados e mudados pela inteira renovação de sua mente, para que vocês possam provar por si mesmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não quero só falar das coisas boas que Deus quer que eu tenha, eu quero vê-las, eu quero prová-las na minha vida, e eu não quero apenas pregá-las para você, eu quero que você diga, Joyce, eu recebi. Eu quero ouvir testemunhos, eu fui liberto, eu sou uma nova pessoa, o meu casamento mudou, os meus filhos estão diferentes, a minha casa está diferente, eu tenho paz na minha vida. Mary tem um problema. Tenho certeza de que Mary é doce. Ela ama Jesus. Mas ela tem fortalezas em sua mente. E até que elas sejam derrubadas, nada nunca irá mudar para ela. Bem, quão rapidamente você reconhece o ataque do inimigo? Sabe, a nossa mente é o campo de batalha do inimigo. Nós precisamos aprender a rejeitar seus pensamentos mentirosos sobre nós e para nós, e propositalmente pensar no que a palavra de Deus diz sobre nós. A Bíblia diz em Tiago 4,7, devemos nos submeter a Deus, e então poderemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Eu acredito que a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que existe na terra. Jesus é o Verbo que se fez carne. Então, quando nos aproximamos da palavra de Deus, precisamos fazê-lo com reverência e com toda a nossa atenção. A palavra de Deus não é uma palavra comum, mas são palavras que estão inundadas
com poder que muda vidas. E eu acredito que, quando a palavra é pregada, milagres são disponibilizados para mudar vidas, para salvar, para curar fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu quero encorajá-lo hoje e neste fim de semana aqui. Eu não quero que você venha apenas e fique sentado aí, esperando para ver o que acontece. Eu quero que você esteja esperando que Deus toque você. E se você tem alguma doença no seu corpo ou dor, eu quero que você esteja esperando pela cura. Eu quero que você espere. Acho que é no Salmo 107:20 que diz: Ele enviou a sua palavra e os curou. Veja, sabe, eu não acho. Sim, podemos impor as mãos sobre os doentes, fazemos uma oração de fé, eles são curados, mas eu realmente acredito que quando a palavra está sendo pregada, as pessoas podem receber curas físicas. Já aconteceu em outros lugares. Eu tenho a minha fé de que hoje, enquanto a palavra estiver sendo pregada, que as pessoas receberão todos os tipos de cura emocional, libertação de vícios e escravidão, corações partidos serão curados, doenças e enfermidades serão curadas, a dor deixa o seu corpo. Nós servimos a um Deus soberano, poderoso e trabalhador. Amém? E Deus é um Deus de fogo e poder, e não sem vida, morto e frio. Ele não nos trouxe uma religião morta, seca e fria. E eu estava, durante a adoração, porque atraímos pessoas de todas as denominações, e algumas pessoas que ainda não decidiram em qual elas vão ficar, e algumas que não querem estar em nenhuma, isto e aquilo, mais aquilo e aquilo outro, sabe? Quando você vem a uma conferência como esta e você está no meio de um poderoso derramamento, pessoas adorando a Deus como estávamos hoje, talvez você nunca tenha visto algo assim, você pensa... Mas seja sincero, você sabe em seu espírito que aquilo estava certo e é bom? E a questão é que as pessoas aqui, sabe, estão animadas com Jesus. E nós devemos ser animados com Jesus. De alguma forma, achamos que está tudo bem gastar nossas emoções em todas as outras coisas do mundo, exceto com Deus, sabe? E quando você fica um pouco emocionado sobre Deus, as pessoas começam a dizer fanáticos e emocionalismo, sabe? Pentecostalismo, esse povo é estranho. Quer saber? Eu prefiro ser quente demais do que morta, fria e gelada. Então devemos deixar Deus ser Deus. Eu só quero te desafiar a ficar na expectativa neste fim de semana. Venha esperando. Não venha se abaixe como um peixe morto e se assente aí e espere para ver o que vai acontecer. Eu afirmei a minha fé. Eu estive orando, estudando, me preparando. E agora eu quero que você afirme a sua fé. E então eu oro por você em nome de Jesus. Para que tudo o que você precisa, em sua alma, em seu espírito e em seu corpo, em sua mente, que haja um poder trabalhando aqui nesta noite para trazer isso para você. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Agora, os pensamentos sempre vêm antes das ações. Sempre digo que onde a mente vai, o homem a segue. Acho que isso é verdadeiro. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, verso 5, que aqueles que estão de acordo com a carne e são controlados por seus desejos profanos, definiram sua mente e perseguem as coisas que gratificam a sua carne. Então está muito claro ali. Se você está seguindo a carne, se eu estou seguindo a carne, é porque eu coloquei a minha mente em coisas carnais e então é isso que eu estou perseguindo. No que colocamos a nossa mente, é disso que nós vamos atrás. A nossa mente afeta as nossas emoções. O que pensamos sai da nossa boca e afeta todas as nossas ações. E continua dizendo, mas aqueles que estão de acordo com o Espírito
e são controlados pelos desejos do espírito, definem suas mentes e buscam aquelas coisas que satisfazem o espírito. Deixe-me dizer, você não pode ter uma mente carnal e uma vida espiritual. Não funciona. Então temos que aprender a pensar nas coisas de propósito que nos beneficiarão. Provérbios 23:7 diz: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Uma tradução diz: ou assim ele se torna. A Bíblia nos ensina, especialmente em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que há uma guerra acontecendo. E que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas através de Deus para derrubar fortalezas, quebrando pensamentos, raciocínios, teorias e todas as coisas soberbas e elevadas que se exaltam contra a verdade de Deus. Estas escrituras falam sobre a mente e como existe uma batalha que se trava na nossa mente. A mente é o campo de batalha onde Satanás tenta o seu melhor para assumir o controle de nossas vidas. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim, eu estou tão feliz que ele tenha vindo. Eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. Cada um de vocês foi comprado por Cristo, pago por Deus, e você tem o direito de desfrutar cada momento da sua vida. Nós não estamos aqui para a miséria, estamos aqui para desfrutar nossas vidas. Amém? E o diabo não quer que façamos isso. Ele não quer ver cristãos felizes, porque cristãos felizes, sabe, contagiam outras pessoas com a sua alegria. Então, já que o que o mundo todo vê são pessoas salvas e tristes, com adesivos e algumas joias cristãs, sabe? Isso não diz nada a ninguém. Isso não sugere que eles possam considerar e querer o que temos. Então, quer você saiba ou não, a alegria não é apenas se sentir bem, ela é muito necessária. Ela é a melhor propaganda que nós podemos fazer para o Evangelho de Cristo, especialmente quando você pode sair e ser feliz quando talvez suas circunstâncias não sejam felizes. Então, o diabo não começou a trabalhar em nenhum de nós ontem ou nesta manhã. Ele está nisso há muito, muito tempo. Mas graças a Deus que nós temos as armas. E estas armas envolvem a palavra de Deus. Hoje, quando estávamos adorando a Deus, isto foi uma arma. Nós estávamos fazendo guerra espiritual quando estávamos adorando a Deus. A palavra que estou pregando é sobre lutar contra espíritos demoníacos e quebrar as fortalezas da vida das pessoas. Quando ouvimos a palavra, falamos a palavra, meditamos na palavra, cantamos a palavra, quando louvamos a Deus, tudo isso são armas que derrotam o inimigo. A Bíblia nos ensina que a nossa mente tem que ser renovada. E vamos falar muito sobre isso, sabe? O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. E ele estudou cuidadosamente cada um de nós por muito tempo. Mas agora aqui o meu ponto, minha pergunta é: há quanto tempo você o estuda? Quão rápido nós reconhecemos um ataque do inimigo? Por quanto tempo nós engolimos as bobagens do diabo antes mesmo de nos preocuparmos em dizer: sei o que você está tentando fazer e você não vai fazê-lo. Não importa a mentira que você me diga, isso é o que a palavra de Deus diz e é nisso que eu creio. Quanto tempo mais nós vamos aturar o inimigo nos atormentando? Quantos dias mais nós temos que ter um ataque de depressão, cheio de autocomiseração, antes de dizer: eu acho que estou sob um ataque do inimigo? Não espere tudo ficar tão ruim que seja preciso um caminhão cheio de cristãos para vir e te trazer de volta. Vamos aprender a fazer o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, resista ao diabo em seus ataques.
imediatamente: não, afaste-se de mim, cala a boca, mentiroso, isto não é verdade. Pessoalmente, sou muito a favor de se falar em voz alta, se você estiver num lugar que possa fazê-lo. Você pode responder ao diabo: Jesus falou com o diabo e não há razão para que nós não falemos. Ele é o nosso exemplo. Quando foi que ele falou com o diabo? No capítulo 4 do livro de Lucas, e em outros lugares. O diabo começa cedo em nossas vidas, bombardeando as nossas mentes com padrões inteligentes, elaborados e pequenos e negativos pensamentos. Suspeitas, dúvidas, medos, imaginações, raciocínios, teorias. Ele se move lentamente e cautelosamente. Afinal, planos bem feitos levam tempo. Uma fortaleza é uma área onde um inimigo se entrincheira e controla aquela área. Quando a Bíblia fala sobre como nós temos fortalezas em nossa mente, temos que entender que é uma área onde o inimigo, Satanás, trabalhou um longo período de tempo e agora ele está entrincheirado nesta área, nos fazendo acreditar em algo que absolutamente não é verdade. No entanto, desde que acreditemos, não importa o quão falso seja, isso se torna verdade para nós. E claro, eu tinha muitas coisas na minha vida nas quais eu acreditava firmemente que eram absolutamente falsas. Mas eu não sabia que não eram verdade, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu me pergunto se temos alguma ideia do quão preciosa a palavra de Deus é. Eu vou te dizer, eu agradeço a Deus pelo que eu sei, sabe? Oh, meu Deus, eu não trocaria nada pelos 40 anos que eu tenho estudado a Bíblia. Eu agradeço a Deus pelo que eu sei. Quanto mais você conhece a palavra e realmente a conhece, é menos provável que você seja enganado. O diabo não quer que você estude a palavra. Ele não quer que você esteja aqui hoje. E ele vai tentar fazer tudo o que puder para te distrair. Porque ele não quer que você receba nada disso. Mas você não precisa se preocupar muito, porque eu já orei e você vai prestar atenção. E ponto final e fim de papo. E você não vai dormir aqui, porque nós temos pessoas que vão te acordar. Então, com estas armas que nós temos, as fortalezas podem ser derrubadas. Então, nós vemos tão de longe que estamos em uma guerra. Por que seremos chamados de soldados do exército de Deus? Soldados são para a guerra. Estamos em guerra. O nosso inimigo é Satanás, não as pessoas. Não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nos lugares altos. E agora você está tipo assim: sim, Joyce, eu não sei, sabe? Eu não estou confortável com toda essa conversa sobre o diabo, sabe? Isso é tão assustador. Bem, você prefere passar o resto de sua vida enganado e miserável? Ou gostaria de encarar a verdade de que você tem um inimigo? Você não precisa ficar muito preocupado com ele, porque Deus é muito maior do que ele, mas você não pode ignorá-lo. Jesus não ignorou o diabo e nós também não podemos ignorá-lo. A nossa mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para criar fortalezas em nossa mente. Ele toma todo o seu tempo trabalhando em seu plano. Agora vamos examinar um pouco sobre como esse plano funciona. Numa parábola que vou compartilhar com você, e não é uma parábola que Jesus contou, esta é a minha parábola que eu inventei. Está neste livro, Campo de Batalha da Mente. Então você vai me tolerar um pouco e me deixar ler uma história aqui, sabe? Mel e seu marido John não estão desfrutando de um casamento feliz? Há conflito entre eles o tempo todo. Estão zangados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A contenda está se refletindo
Nas atividades da escola, os resultados da contenda em casa estão aparecendo no comportamento das crianças na escola. Uma das crianças está tendo problemas estomacais por causa dos nervos. Tem muita gente aqui pensando, bem, eu sou a Mary e sou casada com o John. Muitos de vocês já podem perceber onde isso vai dar. O problema é que Mary, ela não sabe como deixar John ser o chefe da casa, é mandona. Quer tomar todas as decisões, lidar com as finanças, disciplinar as crianças. Ela quer trabalhar para ter o seu próprio dinheiro, porque ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. Então você provavelmente está pensando, bem, eu tenho a resposta para Mary. Ela precisa ser salva. Ela precisa conhecer Jesus. Bem, adivinha, ela conhece Jesus. Ela aceitou Jesus há 5 anos, apenas 3 anos depois que ela e John se casaram. E não houve nenhuma mudança em Mary. Desde que ela nasceu de novo? Bem, sim, houve alguma mudança. Ela agora crê que iria para o céu se ela morresse. Mas ela ainda vive sob constante condenação, porque se sente muito mal com seu comportamento e parece não ter capacidade de se controlar. Ela não tinha esperança antes de conhecer a Jesus, mas agora ela tem alguma esperança, sabe? Ela era miserável sem esperança, agora ela é apenas miserável. Uma coisa é ser um pecador miserável, outra coisa totalmente diferente é ser um santo miserável. E eu sou ambos. Mary sabe que sua atitude está errada, ela quer mudar. Ela recebeu o aconselhamento de 2 pessoas e aproveita todas as oportunidades para receber oração. Pede vitórias sobre a ira, sobre a rebelião, sobre a falta de perdão, ressentimento e amargura. O que ela não tem visto nenhuma melhora. A resposta é encontrada em Romanos 12, verso 2. Então agora vamos ler isso. Antes de prosseguirmos. Não vos conformeis com este mundo, moldado e adaptado aos seus costumes externos e superficiais, mas sejais transformados, inteiramente mudados, pela inteira renovação de sua mente. Sejais transformados pela renovação de suas mentes. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo e pela renovação da nossa mente. Quando você é salvo, a sua mente não é salva. Você recebe uma nova mente, você recebe a mente do Espírito, recebe a mente de Cristo, falaremos disso mais tarde, mas ainda precisa ser desenvolvido. É algo que está lá dentro de você. Velhos padrões e hábitos têm que ser quebrados, fortalezas têm que ser destruídas. Quantas pessoas recebem Cristo como seu Salvador e são sinceras, fazem uma oração de salvação com alguém que elas querem mudar de vida, mas nunca se educam realmente de verdade. Elas não se educam. Não há uma pessoa aqui que espera ser um médico sem nunca ter estudado. Você não pode esperar ser um dentista sem estudar. Não pode esperar ser uma professora sem estudar. Nem mesmo uma professora de jardim de infância você poderia ser sem ter estudado. E nós esperamos ser poderosos, vitoriosos, cristãos, sem nunca estudar. Isto não funciona. Agora, vocês vieram aqui porque são pessoas que querem ser educadas. Mas adivinha? Há milhões de outras pessoas nos assistindo agora pela TV. E muitos de vocês não sabem nada sobre a palavra de Deus. E se alguém perguntar, talvez você diga, bem, sim, eu creio em Jesus. Mas eu estou te dizendo que mesmo que você creia em Jesus e você sinceramente acredite em Jesus, se você não conhecer a palavra de Deus, quero dizer conhecer, não um pouco de conhecimento na cabeça, mas conhecer, então você não tem como discernir quando o diabo está mentindo para você. E se você permitir que ele minta para você, ele vai governar a sua vida. Por quantos anos eu fui à igreja semana após semana, após semana, após semana? Eu estava no conselho de evangelismo da igreja, eu batia nas portas falando de Jesus, por obrigação, porque eu queria trabalhar para Deus.
Eu lia um capítulo por dia da Bíblia por obrigação. Eu não me lembrava de nada, eu não entendia nada do que eu lia. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou insultando a igreja de onde eu era, porque, para ser honesta, eles me ensinaram uma boa base sobre a salvação, pela graça, mas ninguém estava me ensinando como eu poderia começar a agir como uma mulher de Deus. Eu ia à igreja no domingo, brigava com meu marido a semana toda, gritava com meus filhos a semana toda, ficava infeliz, deprimida, com raiva, uma bagunça total e voltava à igreja no domingo seguinte. E quer saber? Eu tenho me esforçado ao máximo nos últimos 40 anos, desde que Deus tocou a minha vida e eu aprendi a sua palavra, para ensinar aos cristãos a crescerem e a amadurecerem, para que possam ter aquilo para o qual Deus enviou Jesus para morrer para lhes dar. E assim nós possamos ser luz em um mundo escuro. Amém? E eu me sinto muito apaixonada por isso. E é aqui que começa a renovação da sua mente. E é um processo que nunca para. Deixe-me dizer, ao estudar para esta série nas últimas semanas, e quanto mais perto eu chego da conferência, quanto mais eu me dedico e estudo, mais eu medito nela, mais eu leio, mais eu penso nela. E eu estive pensando nestas escrituras o dia todo. E isto ajudou-me. O meu pensamento melhorou, me capacitando para pregar esta mensagem sobre a mente. Então eu sempre digo, ficarei feliz em pregar para mim mesma. Se você não precisa, eu pregarei para mim mesma. Nós temos que ter mentes renovadas. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados e mudados pela inteira renovação de sua mente, para que vocês possam provar por si mesmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não quero só falar das coisas boas que Deus quer que eu tenha, eu quero vê-las, eu quero prová-las na minha vida, e eu não quero apenas pregá-las para você, eu quero que você diga, Joyce, eu recebi. Eu quero ouvir testemunhos, eu fui liberto, eu sou uma nova pessoa, o meu casamento mudou, os meus filhos estão diferentes, a minha casa está diferente, eu tenho paz na minha vida. Mary tem um problema. Tenho certeza de que Mary é doce. Ela ama Jesus. Mas ela tem fortalezas em sua mente. E até que elas sejam derrubadas, nada nunca irá mudar para ela. Bem, quão rapidamente você reconhece o ataque do inimigo? Sabe, a nossa mente é o campo de batalha do inimigo. Nós precisamos aprender a rejeitar seus pensamentos mentirosos sobre nós e para nós, e propositalmente pensar no que a palavra de Deus diz sobre nós. A Bíblia diz em Tiago 4,7, devemos nos submeter a Deus, e então poderemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós.
Mary tem um problema. Tenho certeza de que Mary é doce. Ela ama Jesus. Mas ela tem fortalezas em sua mente. E até que elas sejam derrubadas, nada nunca irá mudar para ela. Bem, quão rapidamente você reconhece o ataque do inimigo? Sabe, a nossa mente é o campo de batalha do inimigo. Nós precisamos aprender a rejeitar seus pensamentos mentirosos sobre nós e para nós, e propositalmente pensar no que a palavra de Deus diz sobre nós. A Bíblia diz em Tiago 4,7, devemos nos submeter a Deus, e então poderemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós.